Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Fiat Brava 96. With music strong I come, with my cornets and my drums. I play not marches for accepted victors only. I play great marches for conquered and slain persons. Have you heard that it was good to gain the day? I also say it is good to fall. Battles are lost in the same spirit in which they are won. I beat and pound for the dead. I blow through my embouchures, my loudest and gayest for them. Esse aqui é um Fiat Brava. Esse carro lançou aqui na Europa em 95 para substituir o Fiat Tipo. E uma particularidade interessante é que ele lançou em duas versões, que existia o Bravo e a Brava. O Bravo era um hatch de 3 portas e o Brava é esse hatch de 5 portas. Lembrando que também teve a versão sedã, né, que era o Marea, e a versão Wagon, que era a Marea Weekend. O Bravo e o Brava, apesar de serem o mesmo carro até ali a metade, a parte de trás é totalmente diferente. Daquele tempo em que os carros de 3 portas tinham a traseira diferente dos de 5 portas, né? Tanto que o Fiat Stilo, aqui na Europa, o Fiat Stilo de 3 portas, ele é bem diferente na traseira do que vocês conhecem de 5 portas. Lançou com várias opções de motor. Esse aqui é o motor de entrada, é o motor 1.4 12 válvulas. Ele é um motor de 4 cilindros com 3 válvulas por cilindro, é uma configuração bem diferente, né? São poucos motores com 3 válvulas por cilindro. E esse aqui é a única versão dele que não tinha injeção multiponto. Esse carro tem injeção monoponto. Aqui na Europa, em 98, tivemos também um facelift. Pararam de fazer esse motor e o motor de entrada passou a ser o motor que existia no ponto na época, que é o motor 1.2 16 válvulas Fire. No Brasil tivemos apenas motores 1.6 16 válvulas e 1.8 16 válvulas, em que o 1.6 era o motor do Palio, o maior motor que existia para o Palio na época, e o 1.8 era o motor do Marea 4 cilindros. E aqui também tivemos as versões a diesel, né, que eram todas 1.9, inicialmente sem injeção direta, e depois a versão JTD, que já tinha injeção direta. Podemos começar pela chave. Essa aqui é uma chave normal da Fiat, é típica da época. Essa chave aqui, apesar de ela ser simplesinha, ela já tem código do imobilizador. Então você pode ver aqui a etiqueta Fiat Code. Essas maçanetas aqui foi uma tentativa de inovação da Fiat. Fizeram ela revestida de borracha, só que obviamente é uma peça que sofre muito calor e que, além disso, muitas pessoas mexem. Com o tempo elas acabam ficando assim. Por sorte, as maçanetas dos carros mais novos são de plástico e dá para trocar. Isso aqui foi uma escolha errada da Fiat e acaba que todas elas ficam assim. Vamos agora ver o interior do Brava. Esse banco aqui, quanto a ajustes, temos um banco relativamente completo, em que temos, obviamente, os ajustes de inclinação e posição. Temos também o ajuste lombar, aqui, e o ajuste de altura. Obviamente que todos esses ajustes eram manuais. Um carro médio de 96 teria todos os ajustes manuais, mas esse banco tem mais ajustes que o normal. Realmente, ajuste de altura nessa época, em carros dessa categoria, era uma raridade. Assim como o ajuste de posição do cinto. Esse cinto pode ser regulado em altura. Esse carro em específico não tem airbags, então aquela parte ali é aberta, não temos nenhum airbag. Existia esse carro com airbags, em que o volante era um pouquinho diferente e aquela parte ali era fechada, que o airbag do passageiro ficaria ali. Pelo ano do carro, realmente airbags não eram obrigatórios nessa época aqui na Europa, e ele não tem, por ser toda a versão mais básica. Esse aqui é o interior do Brava. É bem semelhante ao que nós conhecemos do Brasil. Aqui é um painel de instrumentos diferente do que tivemos no Brasil, porque esse aqui é a versão básica e não temos o conta-giros. Pessoal, nessa época era normal carros básicos não terem conta-giros. Lembrando que o Vectra GL, os primeiros Vectra GL também não tinham conta-giros, e eram carros de uma categoria superior a essa. Então, realmente, isso aqui é dentro do esperado. Pelo menos, temos aqui a temperatura líquida de arrefecimento e o combustível, né, que é o normal de ter. Aqui temos a velocidade e temos a quilometragem aqui em cima. Esse carro está com 378.945 km. Temos aqui a regulagem de altura do volante. Então, se puxarmos isso aqui, o volante regula em altura. Então você pode deixar ele assim ou assim. Não regula muito, mas é uma regulagem. É bem melhor do que alguns carros que não tinham nem isso, né? E não temos regulagem de profundidade nesse carro em específico.
painel desse carro é todo ele plástico, não temos nenhuma peça em soft touch, é plástico duro no carro inteiro, mas é um plástico que ele não só aguentou a ação do tempo, como ele não faz barulho. Já é um carro com uma idade avançada e mesmo assim o barulho aqui dentro é bem normal, assim, você não escuta nenhum desses plásticos rangendo, nem batendo, é tudo bem montadinho, sabe? Aqui nós temos o rádio, é o rádio normal desses Fiat dessa época. Temos aqui um toca-fitas aqui dentro e aqui temos um rádio normal, ele mostra a hora quando está desligado e quando você liga ele mostra a rádio que está sintonizada e você pode aumentar o volume virando aqui e aqui você liga e desliga o rádio. Aqui na porta, assim como no painel, é todo plástico, temos plástico na porta inteira. Nessa versão em específico temos os vidros dianteiros elétricos. Nas versões mais completas tínhamos também os de trás elétricos, nessa aqui só os dianteiros. Os retrovisores são manuais, então você tem que mexer aqui para regular eles, tanto um lado como o outro, né, obviamente. Em termos de porta-objetos, temos aqui um porta-objetos na porta dianteira, tanto no motorista quanto no passageiro. Temos também um pequeno aqui, perto de onde ficariam os fusíveis. Um pequeno porta-objetos aqui na frente do seletor de câmbio. Aqui temos um porta-moedas, você pode deixar as moedinhas aqui. Aqui atrás um cinzeirinho. E talvez a peça mais interessante dessa época é que esse carro tem um cinzeiro bem interessante. Ele tem 2 compartimentos. Nesse aqui fica a tomada de 12 volts ou isqueiro, e nesse aqui fica o cinzeiro propriamente dito. Você pode deitar só o cinzeiro, mas você não pode baixar só essa parte. Então é bem interessante. Se você levantar essa, ele levanta os dois. E se você levantar essa, ele levanta sozinho. É bem diferente das outras coisas que a gente via, né, na época. Então esse carro aqui tem câmbio manual de 5 marchas, como se é esperado, né? E são uns engates bons. Eu me surpreendi. Engates de carros antigos da Fiat costumam ser piores do que isso. É um engate relativamente bom. Não é nada muito folgado nem nada. Me arrisco a dizer que era um pouquinho melhor do que o ponto 2011 que eu tinha. Especialmente se a gente for considerar que engates da Fiat normalmente são piores que isso, né? E aqui você coloca a ré. Lembrando que você tem que baixar um pouco o câmbio e colocar aqui atrás. Senão, realmente não entra. E é engraçado esse freio de mão. É um freio de mão normal, obviamente, para a época do carro e tudo. Só que é um freio de mão que fica na parte direita do carro, né? Fica mais perto do passageiro do que do motorista. É uma particularidade engraçada. Aqui temos nosso controle de ar-condicionado. É o normal de todo carro, né? Controle de temperatura, velocidade da ventoinha e posição do ar. Aqui nós ativamos e desativamos o ar-condicionado. E aqui nós ativamos e desativamos a recirculação de ar. Temos aqui 2 botõezinhos em cima, né? Aqui é para ligar a luz de neblina e aqui é para ligar e desligar o desembaçador traseiro. O botão do pisca-alerta é bem aqui. Quando o carro tinha sensor de temperatura externo, esse botão aqui servia para ver a temperatura na telinha central. Como esse aqui não tem esse sensor, realmente não temos esse botão. Aqui nós temos nosso comando de pisca típico da Fiat, né? Pisca para a direita e para a esquerda, obviamente. Aqui nós ligamos o farol. Lembrando que esse carro da Fiat só liga o farol caso você tenha a ignição ligada, para você não deixar acabar, né? Então, assim, ele não faz nada, só liga quando você virar a chave. E aqui você faz o sinal de luz e quando a luz estiver acesa, você coloca para trás e ele liga a luz alta. Lembrando que na luz alta não dá para desativar o farol, você tem que realmente voltar na luz normal e depois sim você consegue desativar. E da mesma forma temos aqui o do limpador. Então, para cima você liga apenas uma vez, para baixo, depois para baixo você tem o intermitente, posição 1 e posição 2. E aqui você liga o limpador traseiro, para trás você lava o vidro traseiro e para frente você lava o vidro dianteiro. Esse carro, apesar de ser o básico, ele tem obviamente trava elétrica, então se você baixar aqui, ele baixa todos. Se você levantar, ele destranca todas as portas. Aqui em cima nós temos o nosso quebra-sol. Quebra-sol aqui tem só um pequeno porta-documentos e um guia de utilização do sistema de desembaçador. E no do passageiro temos um pequeno espelhinho. Obviamente não temos luzes de cortesia, mas isso, se tratando de um carro básico, é o de se esperar, né? É a versão base, realmente não temos essas coisinhas. Aqui nós temos essa luz. Eu sempre achei interessante esse formato dessa luz, que ela é um formato meio OVNI, né? Tipo uma nave espacial, uma coisa assim meio futurista. Você pode desligar ela totalmente, ligar apenas quando a porta abrir, ou ligar sempre. Nas versões mais caras, tínhamos aqui um botãozinho que ligava as luzes de leitura, ok? Nesse aqui não, só temos essa de ligar, desligar e ligar quando a porta estiver aberta.
Esse retrovisor aqui é normalzinho. Temos aqui a posição de noite manual. Obviamente ele não é fotocrômico, nem temos sensor de chuva, nem nada do tipo. Pela época do carro, é o normal. Aqui nós temos nosso porta-luvas. É um porta-luvas, ele não desce suavemente, ele desce bruscamente, né? Mas ele é bem espaçoso, tem um espaço até bom. E temos aqui também um porta-canetas e um projeto de porta-copos, né? Realmente não dá muito para confiar colocar um copo aqui dentro, mas nós temos um porta-luvas relativamente grande. Vamos agora ver como é que é o espaço traseiro no Fiat Brava. Nessa versão específica não temos encosto de cabeça aqui para a traseira e nem encosto bipartido. Pelo menos temos cinto de 3 pontos para os ocupantes laterais. Para o ocupante central não, é um cinto abdominal, mas aqui temos cinto de 3 pontos para os ocupantes laterais, o que para a época já era uma coisa boa, né? Nem todo carro tinha cinto de 3 pontos na traseira. E aqui, quando não estamos usando os cintos, podemos deixar eles organizadinhos aqui. Não ficam aquelas peças de cinto soltas no chão, né? Exceto essa aqui, que realmente não tem lugar pensado para ela. Vamos ver como é que é o espaço interno aqui para mim. Bom, pessoal, o espaço interno aqui atrás não é dos melhores. Lembrando que isso aqui é um carro médio dos anos 90, então meio que é esperado, né? Não ser muito otimizado de espaço. Aqui para a cabeça fica quase pegando no teto, eu tenho 1,87 m. O banco dianteiro também está regulado para mim. E aqui minhas pernas tocam levemente no banco. Se eu ficar sentado ao lado do passageiro, talvez eu teria mais conforto, mas se eu estiver sentado na frente e tiver uma pessoa do meu tamanho que sentar atrás de mim, a situação é essa, fica pegando um pouquinho, não é tão confortável assim. Aqui, o acabamento da porta é exatamente igual ao que tem lá na frente, com a diferença que aqui temos vidro manual. E esse vidro, ele desce até a metade, porque ele é um vidro comprido, né? Basicamente não tem espaço para ele descer até o final, né? Então ele só desce até metade. O Uno também era assim, né? Tem vários carros que descem por volta disso aqui. Temos também porta-revistas nos bancos dianteiros aqui, tanto no motorista quanto no passageiro. E temos também alças de teto para todos os ocupantes. Exceto para o motorista, né? Mas tudo bem. Tendo para os outros já é muito bom. Tem carro que não tem. Aqui é a parte traseira do Brava. Temos aqui escrito Brava S, que é o S no caso era o de entrada, né? Tínhamos o S, o FX, o LX, HLX e HGT. Se eu não me engano eram essas versões. Isso aqui é a de entrada, a S é a mais básica que se tem registro, né? Temos aqui a nossa terceira luz de freio. Basicamente é gigante, ela tem um tamanho bem grande, só que ela só acende daqui até aqui. Então esse tamanho é um pouco enganoso, ela não acende toda. E normalmente teríamos ali o símbolo Fiat também. Aqui temos 2 refletores embaixo. Essas lanternas tinham um certo charme quando o carro era novo, né? Que basicamente só essa parte aqui da lanterna que sai. É como se tivesse 3 lanternas separadas, assim, é bem interessante. A única parte que aparece é a parte que efetivamente vai acender, né? Então aqui vai ser o pisca, aqui é a luz de ré, e aqui são as luzes de presença e luz de freio, né? E luz de nevoeiro traseiro também ali. Para abrir esse porta-mala tem 2 formas, ou você coloca a chave aqui e roda para a esquerda, ou senão você puxa esse cabo aqui. Esse porta-malas para a categoria do carro é um porta-malas bem grande, realmente não dá para pedir mais num carro dessa época. Esse carro não é tão forte em espaço para os bancos traseiros, mas o porta-malas deles é realmente acima da média. E além disso podemos deitar aquele banco, deixando o porta-malas bem grande. Aqui de baixo nós temos nosso pneu sobressalente. Ele é um pneu do tipo temporário. Ele é bem pequenininho, né? É um pneu 135/80/14. Temos aqui nosso macaco e chave de roda e todas as ferramentas que teríamos para trocar o pneu, né? Aqui na lateral temos o acesso para trocar as lanternas, tanto de um lado quanto do outro. Temos aqui um porta-colete ou porta-manuais, o que quiserem pôr aqui dentro. Originalmente não sei o que vinha, então coloquei o colete aqui dentro. Colete de sinalização obrigatório aqui na Europa. Temos também aqui uma luz de porta-mala que te ajuda a ver as coisas no escuro, né? Essa parte aqui é bem interessante da Fiat. Então, isso aqui são contatos elétricos. Em que, quando você fecha o porta-mala,
eles encostam aqui e transmitem eletricidade para as partes da tampa, né? Para ligar o limpador, para ligar essas coisinhas que precisam de eletricidade lá em cima. Basicamente essa parte encosta lá. Podem ver que tem uns contatinhos elétricos aqui e 2 desse lado aqui. E quando você puxa aquele cabo lá, efetivamente você está fazendo isso aqui. Você está levando essa parte para encostar aqui e abrir o teu porta-malas. É bem interessante, bem intuitivo. E aqui, né, é um hatch, então podemos descer esse tampão. Se quisermos colocar alguma coisa aqui por cima, podemos fazê-lo. Temos aqui nosso acesso para abastecimento. Está aqui escrito gasolina sem chumbo. Esse carro é gasolina, obviamente, né? A tampinha é verde, porque as bombas de gasolina aqui são verdes, né? Aqui na Europa são verdes, as de diesel são pretas, então para não confundir, eles fizeram uma bombinha verde para você colocar o que está na bomba verde, né? Que é a gasolina. Então a tampinha é a mesma cor da bomba de combustível que você vai pôr. Obviamente você tem que pôr a chave aqui para destrancar ela. Pela época do carro, não é algo preocupante, é algo que você já espera num carro dessa idade, né? Vamos agora abrir o capô e ver o motor desse carro. Para abrir o capô é bem diferente, vocês puxam essa parte vermelha que está aqui à esquerda do pedal da embreagem. Então basta puxar isso aqui e o capô está aberto. Para abrir o capô, a travinha vai ser aqui abaixo do símbolo Fiat. Nesse carro em específico temos que usar a vaguetinha aqui, não temos amortecedores de capô. E da mesma forma não temos manta acústica. Se tratando do motor básico e se tratando de um carro dessa idade, realmente são coisas que dá para imaginar que fosse assim, né? Não é nenhuma surpresa. Seria bom se tivesse? Seria, mas nesse carro aqui sabemos que não ia ter, né? Esse motor aqui é o motor 1.4, 12 válvulas, é o motor a gasolina, e esse motor em específico tinha injeção monoponto. Então já é uma injeção minimamente inteligente. Temos aqui o nosso módulo da Bosch, um módulo até grande para a época e para esse tipo de injeção, né? O que significa injeção monoponto? Significa que em vez de ter um injetor por cilindro, no caso 4 injetores, né? Esse carro tem um injetor só para todos eles. E esse injetor fica aqui dentro do corpo de borboleta. Isso aqui foi o passo intermédio entre o carburador e a injeção propriamente dita. Então, acaba que não é tão econômico ou tão suave como uma injeção multiponto, mas vai estar sempre reguladinho, ao contrário de um carburador. Então, é aquelas tecnologias intermediárias, né, que basicamente na versão mais barata desse carro mantiveram essa injeção mais antiga. Vamos agora dar uma volta com esse Fiat e ver como é que é. Pessoal, carros dessa época já são interessantes, porque nos anos 90 foi quando eles começaram a ter os carros um pouquinho mais completos. Então os carros mesmo dessa categoria aqui, mesmo as versões mais básicas já vinham com as coisas que a gente esperava. Então esse carro, por exemplo, já tem direção hidráulica, esse carro já tem ar-condicionado. Nesse caso o carro é um pouco mais antigo, né? Obviamente não está funcionando, mas é um carro que vinha com ar-condicionado. E não é tão difícil assim de deixar ele funcionando, né? Então, enquanto que no tempo do tipo, as pessoas tinham que se sujeitar com um carro que não tinha nada, esse aqui, pelo menos as coisinhas mínimas de conforto estão aqui. Essa versão aqui em específico, ela não tem um motor forte, nem perto, entendeu? É um motor com desempenho bem medíocre. Obviamente, pessoal, é um motor de 80 cavalos, então ele vai ser melhor do que um ponto de 69 cavalos, por exemplo. Mas não é o carro que você vai pegar se você quer desempenho, realmente. Se você quer desempenho, você pega as versões que tem no Brasil, que é 1.6 e 1.8 pelo menos. Essa versão aqui realmente é um pouquinho mais fraquinha quanto a isso. Lembrando que é a versão de entrada, né? Então, da mesma forma como ela é um pouquinho mais lenta, ela também é um pouquinho mais econômica. É um pequeno preço que você tinha que pagar por ter comprado a versão mais básica, né? Fora isso, é um carrinho competente, vai te levar onde você precisa ir, entendeu? É um carro que hoje aqui em Portugal você consegue comprar ele muito barato, tipo 1.000 euros pra menos, entendeu? Então não dá pra exigir muito mais num carro desse preço. E quando esse carro saiu também, pessoal, eu fiquei fascinado, que é um carro italiano, né? A aparência dele realmente chama atenção. Era um dos carros médios mais interessantes que tinham na época. Nós sabemos que no Brasil esse carro teve uma reputação arruinada, né? Pela falta de manutenção que tinha no motor do Maré, no 5 cilindros. Meio que esse carro levou a fama
do Maré simplesmente porque ele tinha as mesmas características, né? Então, infelizmente, a reputação desse carro no Brasil não é das melhores. Porém, aqui é um carro que você encontra bem barato e é um carro, diria até confiável. Obviamente, pro ano do carro e por ser um Fiat, né? Por ser um carro italiano. É interessante também que o Bravo, além de ser um carro diferente, também tinha um acerto de suspensão diferente. Então, a sensação que você tinha dirigindo esse carro aqui e dirigindo o Bravo era diferente. Então, esse carro aqui era mais pro conforto e o Bravo era mais para esportividade. Era um carro mais duro um pouco, a suspensão mais firme, né? E esse carro aqui já tem direção hidráulica, então é bem macio de manobrar, realmente não dá para pedir mais num carro dessa idade, né? Acho que é um carro que apesar das controvérsias, ele atende muito bem. E apesar desse carro aqui ter um motor mais fraco, e apesar dele ser o Brava, que era mais pro conforto do que pra esportividade, você realmente sente. Quando você pega a velocidade nesse carro, é um carro divertido de conduzir, realmente. Não é porque ele é um carro barato que ele não faz curva bem, por exemplo, sabe? Ele é bem manobrável, apesar de ele ter a suspensão mais macia do que o Bravo, realmente ele te dá uma sensação boa. Não é um carro que parece inseguro de maneira nenhuma. Realmente, se tivesse um pouquinho mais de motor nessa versão, era ótimo. Mas, pelo preço que esse carro vale, né, não dá pra reclamar muito. Por exemplo, eu prefiro muito mais esse carro aqui do que os primeiros pontos, né? São carros que estão quase o mesmo valor. Ah, e esse carro aqui, essa versão específica não tem ABS. E esse carro é um carro que já foi feito com ABS em mente. Isso significa que o freio dessa versão sem ABS não é tão bom, tá? Se você pega um carro desse sem ABS, não é muito bom você querer frear de emergência, que pode dar errado, entendeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até um próximo vídeo.